Olá, diretoras e diretores, sejam bem-vindos a mais um tutorial da Grade PC. Neste momento, nós vamos falar um pouquinho sobre os pagamentos, as formas e os cuidados que nós precisamos ter antes de executar os pagamentos. Pagamentos por meio do cartão magnético, exclusivo do PDD básico, que é o recurso federal, onde o banco emite um cartão magnético para o presidente do conselho de escola movimentar os recursos financeiros existentes. Esse cartão magnético deverá ser utilizado somente na função débito para pagamento à vista. Ressaltando, antes de efetuar o pagamento por meio do cartão magnético, deve-se confirmar junto ao fornecedor ou prestador de serviço se o CNPJ do comprovante de pagamento, aquele canhoto, a ser emitido pela máquina de cartão de débito, é idêntico ao CNPJ da nota fiscal da empresa fornecedora ou prestadora de serviço. Então, senhores e senhoras, seguidos todos esses passos, executou-se o pagamento e a gente orienta que, na sequência, vocês façam uma xerox nítida desse comprovante, desse ticketzinho que a máquina emite, porque com pouco tempo ele se apaga e ele tem que estar anexado à nota fiscal do produto ou serviço que vocês pagarem. Eu, enquanto era gestor, eu xerocava e ampliado para facilitar a leitura de todas as informações constantes naquele ticket. Fica a dica, hein? Pagamento por meio de cheques. Forma de pagamento utilizada para o PROAF, Recurso Municipal, para o PDD Qualidade, PDD Estrutura, PDD Educação Integral e outros que vierem a surgir, com exceção do PDD básico que a gente acabou de falar. E a escola que tiver produzido captação de recursos deve fazer o PROCARC e os pagamentos das despesas do PROCARC serão feitos através de cheque. Os cheques emitidos deverão ser obrigatoriamente nominais aos fornecedores, prestadores de serviço, com data de emissão igual ou posterior à data de emissão dos comprovantes de despesa e assinados conjuntamente pelo presidente e tesoureiro do conselho de escola. Jamais o presidente ou o tesoureiro assinam o cheque isoladamente. Pagamento por meio eletrônico. O pagamento por meio eletrônico requer assinatura eletrônica conjunta autorizada pelo banco mediante senha individual, utilizando para tal os aplicativos disponibilizados pelos bancos, transferências entre contas, pagamento de boletos, TEDs, DOCs, etc., desde que devidamente habilitados junto às respectivas instituições bancárias onde os conselhos possuem conta. Observação: ao utilizar meios eletrônicos para realizar pagamentos, certifique-se de que essa movimentação ocorra entre a conta bancária do conselho de escola e a conta do fornecedor ou prestador de serviço. Jamais, senhores e senhoras, jamais utilizar contas de terceiros para efetuar pagamentos. Então aqui a gente orienta que vocês, caso já não tenham feito isso, busquem as suas agências bancárias, vejam quais são os procedimentos para instalar esses aplicativos e que esses aplicativos sejam instalados nos computadores da escola, por dois motivos. Primeiro, acessando o gerenciador financeiro, o presidente, depois o tesoureiro, confirmando lá os pagamentos, posteriormente vocês poderão, pelos computadores, imprimir esses comprovantes de pagamento. Pelo celular você não tem essa opção. Teria que mandar do celular para o e-mail da escola, depois fazer essa impressão. Aí corre-se o risco de perder esse comprovante de pagamento. E pelo celular, vai ser o seu celular pessoal, por exemplo, se o seu celular for furtado, roubado, os dados do conselho de escola estão ali. Então corre-se o risco de que o criminoso invada ali a conta corrente da escola. Então, para evitar essas dores de cabeça, preferencialmente usem os computadores da escola. Quando eu era gestor, eu utilizava o computador da direção e o computador da secretaria escolar, onde ninguém botava pendrive para evitar ainda interferências de vírus. Toda vez que você formata um computador, esse procedimento de instalar o aplicativo do banco tem que ser repetido, é uma coisa um tanto quanto mais difícil, complexa.
Fica a dica. Pagamento por ordem bancária. Caso o Conselho necessite efetuar pagamento a um fornecedor prestador de serviços com recursos do PDD básico e esse não possua conta bancária, exemplo, MEI, o pagamento poderá ser realizado por meio de ordem bancária, desde que em nome do mesmo, não devendo essa ordem bancária, em hipótese alguma, ser emitida para terceiros. Proibições em relação aos pagamentos. Muita atenção, por gentileza. Não é permitido aos gestores dos conselhos efetuar pagamentos a maior visando obter troco. Não é permitido efetuar saques para pagamentos em espécie, pois toda despesa pública deve conter identificação do destinatário beneficiado pelo pagamento. Não é permitido efetuar pagamento antecipado. A data do pagamento deve ser igual ou posterior à emissão do comprovante de despesa, nota fiscal, por exemplo. Não é permitida a emissão de cheques sem o devido lastro, ou seja, sem fundo. Caso isso ocorra, atenção, os gestores responsabilizar-se-ão pelo ressarcimento, com recursos próprios, à conta do Conselho de Escola dos valores glosados, valor principal, taxas bancárias, juros, multas, devidamente atualizados. Em caso de dúvidas, assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias, leia com atenção nosso Guia PDD PROAF 2022-2024 e, precisando, entre em contato com o Sertor. Um forte abraço a todos vocês.